Olá pessoal, de volta com a nossa disciplina. No último bloco, nós terminamos e deixamos para agora a análise, a abordagem acerca do chamado, do conhecido peculato de uso. O que seria um peculato de uso? Imagina uma situação hipotética em que um servidor da prefeitura, por exemplo, chega no final de semana, ele vai lá na garagem, olha que tem um carrinho no jeito lá e fala, opa, tem uma festinha num sítio aí, eu vou pegar esse carro aqui da prefeitura e vou para esse sítio com o carro. E vai para o final de semana, um sítio, churrasco, festa, enfia o carro no barro, acaba com a gasolina do carro, devolvendo com combustível na reserva, na segunda-feira o carro todo sujo e usado. A pergunta é, este servidor da prefeitura teria cometido um peculato de uso? Seria uso porque ele não desviou, ele não se apropriou, ele não furtou propriamente, até porque ele está devolvendo. Então ele usou. Seria esta conduta dele uma conduta de peculato de uso? Pessoal, a exemplo do que acontece com furto e com a apropriação indébita, não se pune este famigerado, conhecido peculato de uso. Embora esta conduta possa ser enquadrada, por exemplo, numa transgressão de ordem administrativa, até mesmo uma questão aí de improbidade administrativa. Mas para o direito penal, trata-se de um comportamento irrelevante, não se pune o peculato de uso. Também não comete peculato o funcionário que se apropria de serviço. O funcionário que se vale de um serviço, de uma mão de obra, por exemplo. Vamos de novo nos valer de uma situação hipotética de um funcionário que trabalha na prefeitura, passa a mão em meia dúzia de trabalhadores operários lá da prefeitura, leva para a sua propriedade, coloca esses funcionários para realizar a limpeza, uma pequena obra, construção, coisa que o valha. Não comete o delito quem se apropria de serviço. Então, o funcionário que se vale de mão de obra pública em benefício próprio, ele não comete o delito de peculato. Da mesma forma que o peculato de uso pode configurar uma transgressão administrativa, essa apropriação de mão de obra e de serviço por parte de um funcionário público pode perfeitamente configurar uma transgressão administrativa, uma transgressão de improbidade administrativa. Vale lembrar, pessoal, que a lei de improbidade administrativa define condutas e transgressões de ordem administrativa. São sanções de natureza administrativa que não tangenciam o direito penal. Agora, muito cuidado com uma coisa. Muito cuidado. Porque eu falei que o uso de bens, a utilização de mão de obra, de serviços por parte do servidor público não caracteriza crime. Porém, se o sujeito ativo, se o autor deste comportamento for um prefeito, este comportamento se enquadra nas descrições típicas previstas no Decreto-Lei 201/67, que incrimina o uso de bens, rendas ou serviços por parte do prefeito. Este uso de bens, rendas e serviços por parte do prefeito caracteriza crime de responsabilidade previsto no Decreto 201/67. Agora nós temos a conduta de peculato desvio. Acompanha comigo aqui na tela. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo,
ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Aqui o que nos interessa é esta conduta de desviar, porque estamos falando de peculato, desvio. Então, o funcionário que desvia em proveito próprio ou alheio, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Isso é fundamental, essa posse tem que ser em razão do cargo. Se ele desvia, ele comete o peculato desvio. Então, nesta conduta de desviar, o agente não atua com a intenção de inverter a posse, como acontece no peculato apropriação. Ele inverte a posse. Aqui, ele age desviando, dando outra destinação ao dinheiro, ao valor ou qualquer outro bem móvel, em proveito próprio ou alheio. Trata-se, pessoal, de dar uma destinação diversa à coisa em proveito próprio ou alheio. Isso é desviar e isso é que vai enquadrar o comportamento, a descrição típica do peculato desvio. Temos também a figura do peculato furto, prevista no parágrafo 1º. Vejamos o que diz o parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai. Ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Então vejam que nesta descrição aqui do peculato furto, o funcionário não tem a posse, ele não tem a posse, mas ele subtrai. Ou então, se ele não subtrai, ele concorre, ele ajuda para que outro subtraia. Ele concorre para que seja subtraído. Aqui, nós temos um exemplo de delito funcional impróprio. Por que delito funcional impróprio? Vamos bater de novo nessa tela. Por quê? Uma vez excluída alimentar funcionário público, a conduta típica é desclassificada. A tipicidade relativa, ela é desclassificada para o delito de furto. Então, no peculato furto, você exclui a elementar funcionário público, esta subtração de bem público ou particular realizado pela pessoa se enquadra no delito de furto previsto lá no artigo 155 do Código Penal. E, portanto, estamos diante de uma hipótese de peculato, de crime funcional impróprio. Percebam que, diferentemente do que acontece no peculato apropriação e no peculato desvio, o peculato furto, o sujeito, o agente, o autor, ele não tem a posse do bem, mas ele se vale da qualidade de funcionário público para praticar a subtração. Ele não tem a posse, mas a qualidade de funcionário público é utilizada pelo autor para alcançar o seu desiderato de subtrair. Já no peculato desvio e no peculato apropriação, o autor tem a posse. Aqui não, ele não tem a posse, mas tem uma condição especial, que ele se vale dela, que é o fato de ser funcionário público. Lembra do exemplo que eu dei do policial responsável
pelo setor de acautelamento de veículos apreendidos. Ele não tem a posse. O objeto não está com ele. Ele é responsável pelo setor. Ele teria a posse se, por exemplo, ele se apropriasse de um notebook dado em cautela. Lá na Polícia Federal, cada servidor tem o seu notebook. Então, nós temos a posse. A gente assina um termo de cautela para ficar com este material. Você, como policial militar, terá a cautela, a posse de uma arma de fogo que você trará consigo. Então, se você inverter essa posse, se apropriar indevidamente desse material lhe dado em cautela, notebook, a arma, a algema, você comete peculato. Apropriação. Agora, se você é responsável por um setor, e ali dentro daquele setor tem um objeto ali de uso comum, e você subtrai esse objeto, na qualidade de servidor público, mas valendo-se dessa condição especial que o cargo lhe proporcionou, esse acesso facilitado à coisa, você comete o peculato furto. Outra questão interessante é que o funcionário público pode praticar de per si, pessoalmente, ele próprio, esta subtração, como pode também concorrer para que outro pratique a subtração. Pode ser que um terceiro, um particular, venha praticar com o auxílio do funcionário público. Agora, acompanha comigo aqui na tela uma dica muito interessante. O peculato apropriação e o peculato desvio são conhecidos como peculato próprio. Por que peculato próprio? Por que peculato próprio? Porque o agente tem a posse sobre o dinheiro, sobre o valor ou qualquer outro bem móvel em virtude do cargo. Então, no peculato furto, que é conhecido como peculato impróprio, o agente subtrai uma coisa que ele não tem a posse. Ele não tem a posse. Ele não tem posse legítima. Humberto, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, para ficar mais fácil. Peculato próprio é igual posse legítima. Peculato impróprio é igual a posse ilegítima. Agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. No peculato apropriação e no peculato desvio, o servidor público, o funcionário público, ele tem a posse legítima da coisa. Eu subtraí um notebook que me foi dado de cautela pela Polícia Federal. Então essa cautela foi assinada e, portanto, se trata de uma posse legítima. Agora, quando eu subtraio o pneu de um veículo apreendido pela Polícia Federal, mas que eu tenho acesso, porque eu sou o presidente do inquérito e eu sei que esse veículo foi apreendido numa investigação que eu estava fazendo, e está sob a custódia da Polícia Federal esse veículo, vou lá, subtraio o pneu desse veículo, eu não tenho posse. Eu subtraí algo cuja posse é ilegítima, porque ela não me foi confiada. O meu cargo não me permitiu a posse desse bem subtraído, mas ele facilitou, ele me proporcionou ter acesso mais fácil ao bem. Perguntinha, pessoal. Que crime foi praticado? Desejando subtrair um notebook existente na agência do INSS, na qual trabalha, o funcionário público
durante a noite, arromba uma janela situada nos fundos do prédio público e, sorrateiramente, dirige-se até o local onde o notebook encontra-se guardado, vindo a subtraí-lo sem que ninguém perceba a movimentação. Então, nós temos um servidor público, um funcionário público, durante a noite, ele sabe que lá onde ele trabalha, no local que ele trabalha, existe um notebook, e ele chega à noite, arromba uma janela situada nos fundos, furtivamente, sorrateiramente, sem que ninguém o veja. Ele vai arrombar a janela, entra no local e subtrai o bem móvel. Que crime que será cometido aqui? Estaria esse funcionário do INSS praticando um peculato furto? Pessoal, no caso narrado para vocês, apresentado, o agente não se valeu da facilidade que a qualidade de funcionário público lhe poderia proporcionar. Ele não se valeu dessa facilidade para subtrair o bem. Ele atuou, pelo contrário, como uma pessoa comum, agiu furtivamente, entrando à noite, sorrateiramente, arrombando a janela, como outra pessoa qualquer teria que fazer. Não teve facilidade nenhuma no caso apresentado. Então, o funcionário público, nesta hipótese, vai responder por furto qualificado. Agora, se o funcionário público, esse mesmo funcionário público do INSS, tem, por exemplo, a chave do prédio, em razão do cargo que ele ocupa, a chave do prédio é entregue ao funcionário público. Então, ele é o responsável pelo setor, ele tem a chave. E aí, ele chega no prédio, se apresenta para o vigilante, por exemplo, o vigilante sabe que ele trabalha lá, ele entra, abre a porta com a chave que lhe é confiada, subtrai um notebook lá de dentro, que ele não tem a posse, mas que a qualidade de funcionário público lhe proporciona a facilidade de chegar até esse notebook, aí, nesse caso, ele comete o delito de peculato furto. Porque neste outro caso que eu apresentei, ele se vale de uma facilidade que o cargo lhe proporciona. Qual seria a facilidade? Ter a chave de acesso à sala, conhecer um vigilante que estava lá tomando conta e aí franqueou a entrada, não fez objeção. Então, neste caso específico, ele responde por peculato furto. Pessoal, pressuposto do crime. A partir disso que eu falei, o que vocês inferem? Que o pressuposto do crime é que o agente se valha de alguma facilidade que o cargo lhe proporciona. Porque se assim não for, se ele não se valer de alguma facilidade, ele responde por crime comum e não por crime funcional. Porque ele não se valeu de nenhuma facilidade, ele cometeu o crime como uma pessoa comum. Essa facilidade que o cargo proporciona, ela diz respeito, obviamente, à menor vigilância que existe na relação entre funcionário público e os bens sob custódia da administração, ou os bens pertencentes à administração. Essa
facilidade que o cargo proporciona também diz respeito ao livre ingresso na repartição, o fácil acesso ao bem, enfim. De alguma forma, o funcionário público tem que ser beneficiado, tem que ter a sua vida facilitada para a prática do comportamento proibido pela lei. Agora, pessoal, temos o peculato culposo, que está previsto no parágrafo 2º. E o que nos informa o parágrafo 2º? Ele diz o seguinte: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Então, gente, ocorre a modalidade de peculato culposo quando há uma falta de cuidado necessário. A gente fala cuidado objetivo necessário na guarda do bem, por exemplo, tá? Então, você analisa a situação do homem médio, uma falta de cuidado objetivo, né? Quando se constata uma falta de cautela normal. Aqui o funcionário estava obrigado na guarda do bem. É a falta do necessário e exigível dever de cuidado com o dinheiro, o valor ou qualquer outro bem público ou particular confiado à administração. E aí nós temos uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Gente, de acordo com o Luiz Regis Prado, em se tratando de peculato culposo, nós temos 3 hipóteses de ação delituosa. Vejamos cada uma delas. Primeira hipótese aqui, em que é possível a ocorrência de peculato culposo, é quando o funcionário, culposamente, ou seja, agindo com falta de cuidado objetivo necessário, concorre para a apropriação, desvio ou subtração perpetrada por outro funcionário. Então, neste caso aqui, nós temos um funcionário público concorrendo com a prática de outro funcionário público. Prática essa de delito de peculato, desvio ou subtração perpetrada por outro funcionário público. Depois nós temos o funcionário público culposamente concorre para que um terceiro, em conluio com outro funcionário, pratique a apropriação ou o desvio ou a subtração perpetrada por outro funcionário. Então aqui, gente, nós temos um funcionário que culposamente concorre, a falta de cuidado dele ajuda para que um particular, em conluio com um funcionário público, cometa uma apropriação, desvio ou subtração. Então, retomando, no primeiro caso, nós temos um funcionário culposamente concorrendo com a conduta de outro funcionário. Nessa segunda hipótese, nós temos um funcionário culposamente concorrendo com a conduta de um particular em conluio com outro funcionário público. E, por fim, nós temos a hipótese de o funcionário culposamente concorrendo para a apropriação, o desvio ou a subtração perpetrada por um terceiro. Nesta última hipótese, então, temos o funcionário que, com a sua falta de cuidado, acaba
concorrendo para a prática de um particular. Essa é a posição da maioria da doutrina, porque é bom que se diga, que vocês tenham consciência disso, de que alguns autores entendem que só poderia se falar em peculato culposo, cuja pena de detenção de 3 meses a 1 ano, na hipótese em que um funcionário público concorresse culposamente para apropriação, desvio ou subtração perpetrada por outro funcionário público. Ou seja, concorrer culposamente para a prática de outro peculato, praticado por funcionário público. Se fosse um comportamento praticado por particular, que não se enquadrasse em nenhuma das hipóteses de peculato, estaria descartado. Mas o entendimento que prevalece é este que eu acabei de passar para vocês. São 3 hipóteses. Funcionário concorrendo para a prática de outro funcionário, funcionário concorrendo para a prática de um particular em conluio com outro funcionário e funcionário concorrendo para a prática de um particular. Aí temos a extinção da punibilidade prevista no parágrafo 3º. O que diz este parágrafo? Ele nos diz o seguinte: no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena. Primeira questão a ser indagada na análise deste parágrafo 3º é: quando você aplica esta hipótese de extinção da punibilidade? Ora, quem nos dá essa resposta é o próprio artigo que diz que no caso do parágrafo anterior. Então não tem dúvida, parágrafo anterior é a modalidade culposa. Então somente na hipótese do peculato culposo é que é possível se falar em extinção da punibilidade. E quando isso é possível? Primeiro, que haja a reparação do dano. Agora, esta reparação do dano, ela pode ser anterior à sentença, irrecorrível, ou pode ser posterior à sentença irrecorrível. Se ela for anterior, ela extingue a punibilidade. Se ela for posterior à sentença irrecorrível, ela reduz pela metade a pena. Então, você vai cogitar da hipótese de extinção da punibilidade se estivermos diante de um peculato culposo. Estando diante do peculato culposo, é necessário verificar se houve a reparação do dano. E essa reparação do dano, ela deve ocorrer antes da sentença irrecorrível, e nesse caso ela extingue a punibilidade, ou após a sentença irrecorrível, ocasião em que permitirá a redução de metade da pena imposta. Temos agora uma causa de aumento de pena prevista no artigo 327, parágrafo 1º,
que diz que a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes neste capítulo, ou seja, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, funcionário público, isso aqui que eu quis dizer, forem ocupantes de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Ou seja, essa causa de aumento de pena será aplicado na hipótese de ocupantes de cargo de confiança, pessoas que exercem cargo de liderança dentro do serviço público, porque denota uma confiança maior e, por conseguinte, uma responsabilidade maior. Ok? Pessoal, no próximo bloco, começaremos a análise do crime de concussão. Vejo vocês. Até lá.